Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós falamos que iriam ser 4 encontros dessa trilha de desenvolvimento inicial. Chegamos no quarto encontro, né, com um assunto que acho que é de interesse de todos nós, né? Propriedade intelectual. E nós temos aqui dois professores referentes na temática, né? O professor Vasconcelos é aqui da nossa COP, né, da Coordenação de Propriedade Intelectual da Agência Marandu, e o professor Péricles, que também é da UEMA, ambos são da Química, né? E também são professores do Profinit, né, do mestrado em Propriedade Intelectual. Então, são, assim, prata da casa e pessoas que têm muita experiência e que a gente vai conseguir explorar, né, no bom sentido, né, hoje aqui. Eu agradeço a todos pela participação, né? Tem sido esses encontros aqui de quintas-feiras já estão virando um clássico, né? Embora não sei se vamos continuar nas quintas, né, professor? Que pode bater com a agenda de muitas pessoas. Quinta-feira pode ser um dia que não é adequado para todo mundo. A gente vai ver isso mais à frente, de alternar dias ou turnos, né? Mas assim, algumas mensagens iniciais para a gente alinhar, aproveitar que tem muita gente aqui e tem outras pessoas nos ouvindo pelo Teams. Até próxima quinta-feira, dia 5 de junho, é o último prazo para envio do plano de trabalho. Acho que praticamente todo mundo já participou da primeira reunião. Porque que tem que ter um deadline, né, um limite, uma data, porque a partir desse documento a gente vai construir os próximos encontros, né, para identificar quais são as necessidades e aí a gente construir os próximos encontros. E também, alinhando, não sei se a gente falou com todo mundo, mas nós teremos, com cada equipe, né, com cada empresa, nós vamos ter encontros quinzenais para acompanhar esse plano de trabalho. Então, aí, a partir daí, a gente vai ver se vocês conseguiram realizar aquelas atividades, se vocês têm alguma outra necessidade, a gente vai atualizando esse plano a cada 15 dias. É um processo de acompanhamento, avaliação, né, para que vocês estejam em constante contato com a gente saiba o que vocês estão precisando, o que vocês estão fazendo. Acho que faz parte da metodologia da incubadora e assim, é uma prática que eu acho que vai contribuir muito com vocês, tá? Fora isso, mais algum recado, Ariana? Não sei se estou me esquecendo alguma coisa. Era o deadline e de próxima quinta, né? Próxima quinta-feira nós vamos ter uma convidada especial, que é da UEMA, mas é de Timon, né? Vai falar sobre cliente, né? É uma pessoa que fez uma formação em Harvard, né? Ela vai fazer uma formação com a gente aqui na incubadora e vai ter um momento de encontro com vocês na quinta-feira. Então, essa próxima quinta-feira já está com o tema cliente. E fora isso, acho que a partir do envio do material, a gente vai analisar esse material e vamos ir marcando com vocês essas reuniões quinzenais, tá bom? Sem mais delongas. Os eventos de conexão a gente vai definir também a partir daí, né? Ah, sim, 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 mas a gente vai estabelecer, porque, assim, vocês lembram que no edital vocês têm eventos de conexão mensal. Bom, a gente está desenhando alguma forma de que esses eventos aconteçam, né, precisam acontecer, alinhado com a trilha de desenvolvimento que a gente vai desenvolver a partir do envio do material. A gente está pensando em algumas estratégias, mas ainda não está nada batido o martelo, mas vamos ter novidades, né? No máximo até próxima quinta-feira a gente vai comunicar para vocês como que serão organizados esses eventos de conexão. Estamos pensando em algumas alternativas, em agrupar algumas equipes por temática. A gente discutiu algumas questões que acho que podem ser interessantes. Eu já tive feedbacks das empresas ligadas ao Mel também, falaram de que eles pretendem fazer um evento e provavelmente eles vão fazer aqui.
são algumas ideias que a gente pode compartilhar. Também eu acho que é interessante que vocês apresentem o pitch de vocês, e para isso precisamos ter um momento de mentoria sobre pitch, para as outras equipes, para as outras empresas da incubadora, que nem todo mundo conhece o que o outro faz, né? Então, essa também é uma dinâmica que a gente precisa organizar, né? O Jonathan. Então é isso, são algumas abordagens para esses eventos de conexão que a gente está analisando. Mas quando a gente tiver mais datas e isso mais definido, a gente vai compartilhar com vocês. Aquele pequenininho de 200 pessoas? Aquele? É. Legal, legal, obrigado. Acho que é uma boa ideia. Esse aqui tá ficando pequeno, né? Olha esse aqui, tá bem lotado. Bom, é isso aí, gente. Vamos dar início, né? Professor, passo a palavra aqui para o professor Vasconcelos, que vai dar início e que tenhamos uma tarde muito proveitosa. Legal. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem, então? Tá legal. Então, primeiramente, eu agradeço o professor Mauro e a equipe da Marandu por disponibilizar o nosso espaço de propriedade intelectual para agregar valor à dinâmica e à produção das startups que estão aqui sendo desenvolvidas. Eu acho interessante, é o quarto encontro, não é isso? O quarto encontro. A gente já poder estar falando sobre propriedade intelectual e a gente está agregando valor à solução tecnológica de vocês, ao modelo de negócio de vocês, por meio da propriedade intelectual. Existe a propriedade intelectual, antes da gente começar realmente a entrar no mérito, tem alguns aspectos que eu acho importante a gente ter como ponto de partida. Um é que é um tema interdisciplinar, multidisciplinar. Envolve conteúdos de várias áreas do conhecimento. E o que normalmente acontece nesse tipo de situação é que se trabalha em equipe como um joguinho de quebra-cabeça, em que a gente vai agregando competências para resolver um problema com uma interface um pouco maior. É nesse sentido que a COP trabalha. A gente tem, normalmente, nossas equipes não são de técnicos, não são, por exemplo, técnicos especialistas em produzir uma patente, ou técnicos em produzir uma marca ou um desenho industrial. Mas são pessoas que têm uma formação generalista e que normalmente passam por uma formação por meio do DL 101 e por outra trilha de conhecimento que normalmente são disponibilizadas por outras agências de proteção à propriedade intelectual. Aqui no nosso caso, eu sou da área de química, professor Pérez também, e o nosso conhecimento em relação à propriedade intelectual se deu a partir da interação com vários atores de várias áreas diferentes e complementares. Aqui, eu passaria aqui contextualizaria a nossa apresentação mostrando como é que funciona a Marandu. A Marandu ela tem esse organograma horizontal, que é uma visão muito interessante do professor Roberto, em que reforça essa ideia da complementaridade. Ele é um organograma horizontal em que todo mundo faz tudo com todos. Ainda assim, a nossa equipe focada mais na propriedade intelectual sou eu, Vasconcelos, o Edson, o professor Clóvis e o Jacob. Tá? Essa é a nossa equipe que está disponível com vocês para apoiar o desenvolvimento das soluções tecnológicas que vocês vão estar desenvolvendo. E aí, não sei se já foram lá, sala Cowork 3, aqui no piso 2, e o nosso acesso é pelo próprio portal da UEMA, na vitrine tecnológica da UEMA. Então, esse aqui, tipo assim, é interessante, está marcado a partir de hoje, que essa sala é uma extensão do que vocês estão fazendo. Então, aí, a nossa sala está disponível. Tem um detalhezinho em relação à sala de propriedade intelectual, que é o fato de que muitos dos ativos que a gente trabalha
tem etapas em que precisa se levar a sério, muito a sério, a questão do sigilo. Inclusive, esse é um conceito que é muito bom internalizar logo. Estamos falando de propriedade intelectual, está sendo muito oportuno, o tempo é esse, professor, tá, no quarto encontro, porque muito do que já foi divulgado ainda está em estágio que não está passando assim, tipo assim, o pulo do gato, a diferença técnica ou a diferença de conceito do negócio, que pode levar a algum tipo de prejuízo. Então, a partir de agora, a gente está dando um marco nisso. A gente vai ter um pouquinho mais de cuidado e a gente vai seguir alguns protocolos relacionados a como se faz a proteção de propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual é uma cultura. E a gente tem que quebrar, a gente tem que desaprender algumas das coisas que a gente tem o hábito de fazer, que isso compromete, muitas das vezes, a proteção efetiva. Qual é a preocupação do professor Roberto, do Mauro, da Ariana? É que o negócio que vocês estão desenvolvendo, ele consiga atrair o máximo de investidores possível. E aí, como é que o investidor vai despender recursos para algo que pode ser facilmente replicado, está sendo produzido de modo de concorrência desleal? Então, uma preocupação importante é essa, e esse é o momento da gente começar a trabalhar nessa questão. Então, por favor, eu acho que uma palavrinha que a gente já deve estar internalizando é essa do sigilo, tá? Da guarda de informações relevantes, significativas, dentro da propriedade intelectual. Eu me lembro que há um bom tempo atrás, eu começo a olhar aqui, eu conheço aqui muita gente aqui, né? Cada um tem uma história. E eu me lembro do Maurício, uma vez, quando veio alguém da ABIN, né? Falar sobre conhecimento sensível na universidade. Aí, só cuidado que esses caras são araponga, né? Ele assim como uma brincadeira, né? Mas, na verdade, é isso. O conhecimento da universidade tem muita coisa que a gente, às vezes, não se dá conta de certas coisas que envolvem realmente uma atenção especial. E a gente, na nossa cultura, que é muito liberal, muito solta, muito espontânea, a gente acaba, né, não levando tanto isso em conta, e isso tem consequências, né? Então, essa é a nossa equipe, esse é o nosso espaço que está disponível para vocês, para a gente trocar informações sobre propriedade intelectual. Incubadora OEMA, né? Gente, eu bolei aqui essa dinâmica, mas a gente vamos fazer de modo diferente. A gente, aqui pelo Mentimeter, a gente iria acessar, colocar uma palavrinha, gerar uma nuvem de palavras e a gente discutiria. Mas a gente acha mais interessante, de um modo mais interativo, 3 pessoas, 4, de modo livre, vocês darem algum termo que vocês achem importante relacionado entre o que a empresa de vocês faz e propriedade intelectual, para a gente ter isso como referência nas nossas conversas. O que é que vocês acham que a empresa de vocês se relaciona com propriedade intelectual? Ou então, o que mais lhe preocupa em relação à propriedade intelectual relacionada à empresa de vocês? Ou vocês acham que não se aplica ao modelo de negócio de vocês a proteção à propriedade intelectual? Gostaria de ter algum retornozinho para dar um pouco mais de interatividade, fica meio chato a gente falar direto. E aí, vocês podem também colaborar. Vamos lá. Os experts também, viu? Patente, né? Vamos lá? Marcas. Registro de software. Ah, rapaz, eu estou entendendo, porque interessante que as pessoas vão falando e a gente olha para elas e a gente vê tem um perfil, né? Registro de marca, né? Eu posso fazer uma revelação, professora? A gente falou sobre sigilo. Posso? Por exemplo, a professora Rai, o primeiro software da UEMA foi iniciativa da professora Rai, acho que pelo Bionorte, não foi, professora? Renorbio, né? E legal. Obrigado por ter autorizado, viu, professora? E assim, ela caladinha,
fez o software dela. Então, naquele tempo, ela já aplicava o conceito de sigilo. Quando ela nos surpreendeu, a gente tinha já um software que ela rodou, e aí... Aí eu acho que eu não posso, né, professora? Já vai ser segredo. Vejam que história, né? Tem alguma outra experiência em 2010? Eu acho que tem. Mas não vou revelar não, tá? Tá? Então, patente, marca, software. Aí, desenho industrial, o primeiro desenho industrial da UEMA. Está aqui presente, será? Hein? Diz aí. Olha, tá vendo? A gente não sabe brincar, a gente está tá querendo saber e aí estão as respostas. Então, aí, gente, tem, assim, de modo descontínuo, de modo, às vezes, assim, até espontâneo, tem surgido as iniciativas de fazer a proteção à propriedade intelectual. E o que a UEMA está agora é um novo momento em que a Marandu ela consegue catalisar e coordenar para que isso ocorra de um modo muito mais consistente, de um modo mais amplo, inclusive com uma maior divulgação, a melhor definição de protocolos para que isso aconteça. Então, quando a gente teve aqui aquele reverso, o PIX reverso, né, a gente vê as empresas demandando a universidade, dizendo, olha, eu estou precisando resolver esses problemas. Quando a gente vê a jornada da Vale agora, né, e quando a gente vê os pitches, as apresentações das startups que vocês estão desenvolvendo, que estão incubando, a gente vê o quão esse espaço e a equipe que aqui trabalha e o conceito que está aqui desenvolvido pode permitir a gente turbinar muito mais a questão da propriedade intelectual, para que o negócio de vocês tenha valor agregado em relação a ativos que realmente têm importância para a indústria, para a sociedade. Vou passando aqui, gente, que isso aqui a gente vai... Aqui, nós estamos aqui fazendo aqui uma divulgação do que é que a gente faz, o que é que a COP faz, assim, como eu mostrei para vocês, a equipe, né? Então, nós temos um trabalho diário, tem uma rotina boa. Além do atendimento, da conversa sobre a propriedade intelectual, a gente tem também atividades burocráticas, atividades diárias, que eu não vou estar destacando isso agora, mas realmente vocês já haviam previsto as palavras registro de programa de computador, depósito de pedido de patente, registro de marca são os mais comuns. Tá? Aí a gente trabalha com análise inicial da viabilidade da ideia, inclusive a gente vai estar agendando com vocês, vamos ver como é que a gente encaixa as datas para que a gente converse pessoalmente com vocês, ver direitinho, assinar esse termo de sigilo, discutir realmente o conceito inventivo que está nos produtos que vocês estão trabalhando. Tá? Aqui a gente vai rodar um pouquinho, porque são coisas mais de rotina burocrática. Tá? Aqui é importante a gente ver que a COP trabalha com o inventor, entendendo vocês como inventores, como criadores, né? E para que esse trabalho tenha o melhor resultado possível, é preciso uma certa combinação de passos. E essa combinação, muitas das vezes, ela não se dá por uma questão da nossa própria cultura. Tem um conceito assim errado sobre propriedade intelectual, é que o peticionamento no NPI, ele já é a concessão do pedido. Isso é uma coisa assim que a gente se perde um pouco com isso. Parece que a pessoa, quando depois dá um trabalho, juntar os documentos, escrever, rodar, tramitar o peticionamento inicial, e isso, depois que a pessoa faz isso, parece que ela se sente totalmente livre. Mas, na verdade, é o começo de uma trajetória. Então, aqui nós, graças a Deus, nós estamos aqui suportados, temos apoio aqui, temos nossos colaboradores do direito, a professora Heloísa, que sempre nos socorrem. Às vezes, professora, como é que eu digo, perdoei se alguma palavra, o juridiquês. O que você extraía nesse caso da logomarca? Vou colocar o exemplo da Marandu.
Pois é. Você tem marcas nominativas e tem marcas figurativas. Daqui a pouco a gente vai estar, inclusive, vendo alguns outros exemplos. Mas a ideia é o seguinte, a associação visual, a identidade visual disso, o arranjo disso é que causa a interação. E o nome, a marca é Marandu. O nome da marca é Marandu. O nome ela é Marandu. Agora, a tipografia, o grafismo associado que dá um impacto visual distintivo, é isso também que está sendo protegido como marca. Ela é uma marca mista, que ela junta o aspecto nominal com o aspecto iconográfico, o aspecto de desenho. Então, as marcas... Ela é uma, isso. Então, você tem a parte... Isso. Sim. E é interessante que o slogan... Chubi era a qualidade da natureza. Não pude botar na época. Não, as coisas estão melhorando, né? Então, que bom. Assim, gente, ó... Isso dá para marca, mas já não dá para patente. Né? Então não pode botar isso no título da patente. Né? Sim. Só que uma questão que ela é super interessante, gente. Ó, qual é a vigência da marca, tá? Ela é 10 anos, mas ela pode ser prorrogada sucessivamente de modo indefinido, tá? Então, a marca ela pode ter uma validade vitalícia. Esse é um problema, que a pessoa passa 10 anos, ela não tem lá no calendário dela marcando que é para ela pagar, ela perde por não fazer o pagamento. Tem que pagar a GRU para poder continuar o uso da marca. Tá? E os custos são relativamente baixos, principalmente para micro e pequenas empresas, para MEI, pessoa física e também para instituições. Então, sai um custo relativamente baixo que vale a pena investir. Tá ok? Vou passando aqui. Aqui, só a gente está mostrando aqui a maioria dos itens de propriedade intelectual. Não sei como é que eu fico aqui em relação à posição e à forma de vocês. Vou ficar na frente aqui de alguns. Tá? Mas a gente está colocando aqui o panorama todo de propriedade intelectual. A gente está dando esse recorte agora para a marca devido à força que vocês tiveram com a apresentação de todas essas marcas. Né? A gente vê marcas mistas muito interessantes para as startups. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar logo sobre isso. Tá? Mas a propriedade intelectual ela abrange marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, topografia, circuitos integrados, cultivares. Né? Que vocês mesmos anteciparam, quando disse que palavrinhas a gente associa à propriedade intelectual, vocês colocaram essas propriedades intelectuais. Tem um aqui que eu acho que ele é importante a gente focar logo nele, é a questão do desenho industrial. Tá? O desenho industrial, existe marca tridimensional, e esse normalmente é um ponto de interrogação. As pessoas querem criar uma marca tridimensional. Agora, qual é a diferença da marca para o desenho industrial? O desenho industrial, a função dele é o apelo estético para algum objeto. A função dele é só essa. É configuração quer dizer o contorno, o formato, o arranjo do desenho, isso é o desenho industrial, ou os padrões na superfície, padrões de cores, de formas. Então, a função, muitas das vezes, a pessoa, apesar dele ter que ter aplicação industrial significa ele poder ser produzido em escala, com uniformidade, tá? Mesmo assim, o que é protegido nele é o aspecto puramente estético. Tá? Já a marca, a função dela é distintividade. Tem marcas que ela tem, por exemplo, a forma de uma pirâmidezinha que está associada a uma região e a um produto de um certo local, e aquilo dali ficou como distintivo em relação a um produto. Então, nesse caso aí, tá, a marca ela é tridimensional, mas porque ela tem a função de distinguir de outros produtos e serviços equivalentes. Tem um outro detalhe também que ele é interessante, é que a marca, ela primeiro, 15 anos, ela vai no máximo até 25 anos. Já
A marca, como vocês viram, ela vai de 10 em 10 anos de modo indefinido. Tá? Então, se você tiver em dúvida sobre proteger marca ou desenho industrial, no caso, a marca ela se torna mais interessante. Oi. Não. Sim. Sim. Cara. Sim, eu acho legal você ter falado isso aí, Adriana, que, olha, nenhuma propriedade intelectual ela exclui a outra. Então, assim, é por isso que eu falei, é uma questão de conceito que a gente vai incorporando e, a partir de agora, a gente já vai ficando mais atento. Porque eu acho que o problema é que a gente tem que abordar muitas coisas para rodar um negócio. Né? E aí, tipo, poxa, mas isso é por isso que vocês têm que formar equipes que você possa distribuir esses tipos de atividades. Tá? Então, você tem um formato, você protege esse formato. E aí o que tem que ter cuidado é o seguinte, é de tentar fazer a proteção deles de modo simultâneo, para que um não tire a novidade do outro. Se você vai, protege um, depois você vai e protege o outro, o próprio NPI vai dizer, olha, isso já existe aqui. Tá? A gente tem que ter esse cuidado de fazer as proteções de modo simultâneo. Tá? Então, protege o código-fonte como direito autoral. Protege a funcionalidade do software como patente, né, patente, um software como patente. O formato, a diagramação de onde esse programa roda, você protege como desenho industrial. Associar isso a uma marca forte que tenha um apelo, que atrai as pessoas para o consumo, você tem a marca. Então, você tem um combo de produtos que podem estar sendo feitos, tá? Protegidos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que ela é super legal. E assim, a tendência é passar batido. Por quê? Porque as múltiplas tarefas, né, você tem que focar, tem que dar tantos resultados e, às vezes, isso aí passa batido. Pois não. Perfeito. Sim, sim. Professor, no nosso caso, algumas empresas aqui, nós trabalhamos com macro e micro-organismos. Nossa propriedade intelectual pode
metodologia de produção, manter a qualidade do produto e uma funcionalidade ou um controle final. Como nós trabalhamos com esses macro e micro-organismos vivos, como que nós vamos fazer esse registro da propriedade intelectual? Nós teríamos que passar pelo CGEN, que vela pelo patrimônio genético brasileiro? Sim. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E o NPI, ele não faz vigilância sobre isso, mas ele pede que você anexe o documento de acesso ao patrimônio genético. Então, se você não acessou o patrimônio genético, você vai só declara, faz uma declaração dizendo que não acessou ao patrimônio genético. Mas se você acessou o patrimônio genético e também o conhecimento tradicional associado ao conhecimento, a esse patrimônio genético, aí você tem que receber uma declaração de alguém que representa aquela comunidade, aquele espaço onde você acessou esse material biológico, e aí você anexa isso para o NPI. Professora, eu tenho dúvidas, se sim, mas eu acho que sim. Já colocar aqui, tipo assim, quanto é, porque a comunidade que, tipo assim, ela é como se fosse guardiã daquele patrimônio, e o conhecimento que você pode estar usando aquele material com base no conhecimento que eles têm. Então, quando você está fazendo isso, essa comunidade ela tem direito a receber parte do lucro, dos ganhos, quando isso se tornar um produto. Então, na verdade, isso tudo é negociável. Então, essa repartição de benefícios nem sempre vai ser econômica. Você pode, por exemplo, eu trabalhei recentemente com inclusive em outras áreas, assim, nem precisa ser exatamente para patente, mas, por exemplo, eu estou trabalhando agora com um cineasta que faz a parte de filmes com indígenas. Então, ele tem que ter uma autorização, né? E aí tem que ter uma repartição de benefícios. Às vezes, a repartição de benefícios, por exemplo, ele está promovendo um curso de formação de indígenas em audiovisual. E aí ele também vai deixar todo o material para um museu que depois eles vão poder utilizar para as expressões, né, para a preservação das culturas indígenas. Então, assim, a repartição de benefícios pode ser feita de várias formas. Lógico que a depender, o mais interessante é o econômico, né? Olha, então eu vou ter um percentual aqui de 1%, 2%. Agora, professor, eu não sei se há assim, uma exigência de ser 5%, por exemplo. Agora... não sei se existe esse valor assim estipulado. Eu também não sei, né, professor, isso é algo que a gente precisa até aprofundar, se a exigência que isso está sendo realmente realizada, eu não sei se nos pedidos de patente eles estão assim sendo rigorosos com essas análises. Olha, todo mundo está dizendo que não está acessando, né? Então, aí a gente, né, aquela questão do princípio da boa-fé, né? A gente tem rodado assim, né? Então... Mas é uma pergunta importante, e a gente vai estar pesquisando, estamos preparando um material para vocês, e a gente vai estar colocando essas questões, que elas são realmente necessárias. Mas, professor, complementando a pergunta, se nós tivermos já esse registro no CIGEN de patrimônio genético brasileiro, e estamos fazendo todo o processo burocrático da propriedade intelectual, e nós não trabalhamos com conhecimento tradicional associado para a repartição de benefícios, nosso produto precisa pagar para a federação algum tipo de royalties? Não. Mesmo que estamos trabalhando com esse patrimônio genético? Não tem. O Ministério do Meio Ambiente tem a plataforma CIGEN, mas também no sentido de evitar que a remessa desse material posterior, tá? É mais um ato também de controlar a questão de biopirataria, de uso indevido dessas fontes. Sim. Assim, e o professor Roberto está lembrando aqui, né, que a professora Valéria Polinário é quem está responsável pela gestão dos cadastros no CIGEN. Porque quando você faz o cadastro no CIGEN, vai uma notificação para o reitor e para o segundo representante legal que acompanha isso lá na plataforma. Isso. Não sabia. Aí esse representante institucional vai validar se você é vinculado ou não. Tá? É mais nesse sentido. Alguns colegas conseguiram baixar esse programa do CIGEN. Ano passado eu fiz um registro de uma
Paulo disse que você precisa baixar, fazer o download. Na hora que você faz esse negócio, ele faz uma série, ele tenta fazer uma série de reconfigurações na máquina, né? E aí eu não consegui fazer. É como se fosse uma autorização digital. Ele baixa alguns programas que eu também não consegui avançar. Também não. Três. É o- Aparece três é o módulo- inconsistências no computador. E foi o mesmo computador que ano passado eu entrei e deu certo. É o módulo de segurança dele. Não, não sei. Tudo é por lá. Eu também já fui Não conseguiu também, né? O outro sempre acessava, quando eu fui tentar acessar a toa. Eu consegui, Mas foi dentro da universidade? eu consegui acessar no meu usuário no computador da Federal do Pará. Eu tenho cadastro, consegui. Eu tentei o ano passado no meu notebook, ficava instalando e no final dava erro. Não, legal. Gente, aqui a gente está passando algumas informações gerais sobre as marcas, que são importantes, e a gente já foi contemplado, o professor Aloysio explicou muito bem a função do nome comercial, do título do estabelecimento em relação à marca. É super, às vezes, questão de distinguir produtos e serviços de mesma origem. Tá? Então, nós estamos com foco na função da marca de distinguir produtos. Tá? Então, esse material vai ser passado para vocês, a gente vai rodar aqui um pouquinho mais rápido alguns outros pontos. Aí aqui está aqui uma exemplificação. Isso é tão sério, né, como a professora Luísa falou, quando você coloca o R sem C, isso é uma concorrência desleal. Tá? Porque você está atribuindo uma representação que ela não confere. E ela agrega muito valor. A maioria dos grandes, nome, marca, propriedade, é o ativo principal, a contabilidade. Tinha a Vanessa, que é da contabilidade, né? Você se lembra da conversa que a gente teve lá no grupo, né? O ativo principal é, no caso, os intangíveis. No caso, são marcas, não a estrutura patrimonial física, mas essa parte. Então, é um conceito a ser internalizado, tá? Não tá, isso aqui na vida acadêmica a gente já, cuida de pesquisa, bancada, tudo, começa a pensar em empreendedorismo, tem que fazer pitch, tem que pensar stakeholder, mercado, mas tem que ver isso também, a questão da propriedade intelectual e você pensar isso como um investimento que pode agregar muito valor ao que vocês estão desenvolvendo. O que é que eles pagam, o que é que eles não pagam? Sim, eu passei esse lá, tá, foi R$142 que ele está, né, que é, no caso, ou é de instituição pública ou microempresa, ou até pessoa física, tá, tem um desconto de 60%. Então, é um valor, tipo assim, muito simbólico para o que você agrega de valor ao seu negócio. Tá? Então, isso é uma coisa super importante. E, Roberto, até citei o seguinte, que a Marandu ela tem, inclusive, a autonomia, né, de ver a questão de titularidade, pelo fato de estar sendo produzido, estar sendo gerado uma marca usando infraestrutura institucional, e isso, por lei nacional, ela confere a titularidade à universidade. Mas a Marandu, entendendo como é que esse processo acontece, ela pode deliberar em relação à titularidade desse bem. Né? Então, isso está na nossa política de propriedade intelectual. Bem lembrado, essa resolução ela foi aprovada, se não me engano, em janeiro, acho que foi a primeira reunião do Conselho, aliás, a última reunião do Conselho Universitário do ano passado, aprovou a resolução que disciplina a gestão da propriedade intelectual no âmbito da UEMA. Em suma, toda a invenção, propriedade intelectual, entenda-se toda a invenção, criação, né, que decorra da atividade científica, acadêmica, no âmbito da universidade, ou seja, nos espaços da universidade. Que espaços são esses? Laboratórios, incubadora, qualquer outro biblioteca, qualquer espaço acadêmico, né, em que ocorra uma eventual criação, invenção de natureza
científica ou tecnológica que seja passível de proteção, de patenteamento, né, ou de registro junto ao INPI, isso é uma propriedade intelectual. Pela lei, essa propriedade intelectual, ela é de propriedade, a titularidade dela é da UEMA e a autoria é dos inventores. Então isso é um disciplinamento nacional. Então, se há um vínculo do inventor com a universidade, seja porque ele é professor, aluno, funcionário, ou ele está desenvolvendo uma atividade vinculada à universidade, isso automaticamente faz com que a titularidade dessa propriedade intelectual seja da UEMA. No caso da incubadora, nós consensuamos dentro do comitê que faz a gestão dessa propriedade intelectual, que é composto pela Marandu, pela reitoria, pela pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e pela... que mais, Mauro? Acho que são essas instâncias. Nós entendemos que todas as invenções que são anteriores ao processo de incubação, no caso de negócios que sejam externos ou de invenções que tenham sido geradas por membros externos da academia, da universidade, a universidade não tem a titularidade dela. Entendem? Então, acho que são poucos os casos que a gente tem negócios que não são nascidos, né, gerados a partir da própria UEMA. Talvez 1 ou 2 casos. Nesses casos, todos os registros, a universidade não tem a titularidade, porque eles são anteriores à existência da própria incubadora. Nos demais, como se trata de uma estrutura da universidade, eventuais descobertas que aconteçam a partir disso aqui, do processo de incubação, essas criações, invenções, naturalmente passam a ser titularidade da UEMA, sem desmerecer, sem descredenciar a autoria dela, que vai ser sempre das pessoas que estiverem envolvidas, que pode ser um ou mais autores, né? Então é importante esclarecer isso, porque, inclusive, essa propriedade intelectual que está regulamentada, depois eu vou pedir até para o Márcio, Tiago, para a gente colocar no grupo, para todo mundo conhecer, essa propriedade intelectual é ela que se torna um ativo que permite a transferência de tecnologia para o mercado. Então, se a gente vai, eventualmente, fazer uma negociação com uma indústria para pegar uma formulação nossa, para fazer a produção em larga escala, o que a gente vai negociar é esse ativo de propriedade intelectual. Então, isso tudo já está regulamentado. Tanto o registro, né, a identificação da propriedade intelectual, quanto o processo de transferência de tecnologia, que pode ocorrer por licenciamento, transferência de know-how, venda. Bom, tem várias modalidades. Como? Cessão, a gente pode dar, né, se a gente quiser. A gente pode dar, inclusive. Tem um processo agora, dá em termos, né, porque o professor Jacó está fazendo a transferência de 6 softwares para o Tribunal de Justiça, num acordo que previa que o tribunal pagaria bolsas para os estudantes, e essa seria a bonificação, a contrapartida pelo desenvolvimento dos sistemas. Então, isso foi suficiente, e agora ele está fazendo formalmente a transferência dessa tecnologia para o tribunal sem nenhum outro ônus. Se o órgão que está fomentando, né, está liberando o recurso, já estabelece, já consigna lá no edital que as eventuais criações são de titularidade dele, você se submete a essa regra. Mas, normalmente, o que pode acontecer são cotitularidades. A UEMA é cotitular com a FAPEMA, com o Porto, mas eles não estão fazendo porque não sabem.
Não, vou dar um exemplo do Porto. Acabei de vir de uma reunião com o Porto. Eles estão agora estruturando isso, já reuniram conosco aqui tudo. Eles estão com vários ativos de propriedade intelectual que estão sendo gerados com o financiamento deles e eles não tinham pensado nisso antes. Então, para todos os efeitos, tudo é propriedade intelectual da universidade de origem dos inventores. Porque se esses intervenientes, FAPEMA, FAPEAGE, intervenientes, então assim, qual seria o interesse deles em ter uma propriedade intelectual, né? Eu acho assim, que essa que é a questão. Já a Vale não, o Porto, eles teriam interesse de ter porque são empresas e isso faz parte de um portfólio. A Vale já pediu na jornada Marandu. Agora, a parte de financiamento, eu acredito que não tem lógica eles terem parte na propriedade intelectual. Foi uma discussão que já foi muito feita, que eles são meros intervenientes, né? Então eles estão ali para fazer uma administração financeira, para facilitar a repasse de recursos. Então não teria lógica, CNPq, CAPES, a mesma coisa, não teria lógica eles ficarem porque eles não vão operacionalizar aquilo, não vai fazer parte de um portfólio deles. Para a gente não, exato, para a gente não. E outra, eles não têm o capital intelectual, né? Porque assim, a propriedade ali está sendo de quem está colocando tempo, esforço, conhecimento, pensando. E a empresa está trazendo também, porque afinal de contas o problema, a dor, os testes vão ser feitos na empresa e a universidade vai trazer todo o seu capital de anos, né? Às vezes a gente pensa assim, a Vale, o Porto está entrando com dinheiro, a universidade está só recebendo bolsa? Não, mas e os anos todos que o Estado, né, colocou dinheiro, pagando salário de professores, pesquisa, laboratórios, isso tudo também é um patrimônio que tem que ser considerado quando você vai dividir propriedade intelectual. Eu acho que também tem uma coisa, Heloísa, é que é um bem, mas também dá trabalho, né? Então, quer dizer, é uma dor de cabeça para um órgão desse ter pessoal para acompanhar. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que não foram colocadas naquela lista de trabalhos nossa, toda terça-feira a gente tem que ir ao INPI para ver lá qualquer processo que esteja associado ao EMA. E uma das coisas, assim, uma das grandes perdas de ativo que o INPI registra é exatamente o não pagamento, falta de resposta. Tem resposta que tem que ser dada em prazos muito curtos. Então, para muita gente é interessante que a universidade seja quem acompanhe do que você ter que estar preocupado com isso. É uma coisa que dá trabalho para uma pessoa física estar acompanhando. Viu? Então, esse é um aspecto que também conta. Por favor. Venda seu peixe. A gente lá na UFMA, a gente desenvolveu um programa de computador com um aluno do Profinit, que dá os alertas quanto às anuidades, os pagamentos. Então, possivelmente a universidade vai disponibilizar, né, não sei a que custo, né, para outras universidades, para fazer também uso desse aplicativo. Foi do aluno Jadson, que hoje é o coordenador de marcas e patentes lá da UFMA também. Agora a FAPEMA vai querer, né? Querer esse dinheiro. Isso é sério. Gente, andando aqui um pouquinho mais. Olha, gente, tem alguns pontos aqui que eu falei para vocês. A gente tem um material que nós vamos estar passando para vocês. Eles são mais informes de caráter geral, mais assim em termos da gente se apropriando, tá? Então, tem alguns itens que a gente vai passar um pouquinho mais rápido. E logo também porque a gente foi contemplado aqui com a ótima participação da professora Heloísa e vocês também já deram a dinâmica legal para os pontos-chave. Tá? Então, tem aspectos que são mais descritivos, eles são mais analíticos. Isso, já agendamos esse daí. Vai ter um dever de casa também para vocês. Tudo que vocês gostam tem, viu? Tem um deverzinho de casa. Tá bom? Então, aqui são esses aspectos, por exemplo, mas vendendo, como a professora está falando, vender o peixe do software, vendendo o peixe da marca, mostrando tudo que se ganha com a marca. Olha que a marca estabelece um relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. Os produtos não podem falar por si, as marcas é que dão significado e falam por eles. Então, tem toda essa retórica, esse jogo de palavras importantes, são marcantes, diz de modo real.
que se você não tem uma marca, só tem um relacionamento, mas não tem nada que simbolize, que faça uma ponte, você perde interação com essa persona, que é quem vai consumir o seu produto com seus clientes. Então, aqui está passando essa ideia. E mostrando, lembrando de novo, ó, eu falei que essa palavra distinguir apareceu várias vezes. E ela está aqui de novo. Ó. Distinguir produtos e serviços entre concorrentes no mercado, diferenciar os produtos e serviços, permitir que as empresas gerem um premium price, criar confiança e vínculo dos consumidores, estabelecer a imagem e a reputação dos produtos e serviços, servir de ativo contábil e empresarial, estabelecer licenças e franquias, né, não dá, nem vem, né, a pessoa licencia, né? Recebimento de royalties. Então, agrega valor, sim, está aqui muito bem descrito. Tá? Esse argumento de que a marca deve ser protegida, eu acho que vocês já entenderam. Se não entender, ele vai estar dizendo mais coisas já. Tá? E vocês vão entender. Tá? É o conceito associado entre consumidor, né, e vendedor. Aí aqui tem alguns aspectos dos princípios marcários, né? Como a professora Heloísa até, a marca não pode ser enganosa, não pode confundir o consumidor, não pode atestar ou indicar propriedades inverídicas. Territorialidade, isso aqui é importante, foi aquela questão, né, como o nome comercial, né, professora, ele é estadual, mas a marca, ela é nacional. Tem marcas que têm um renome tão alto que ela extrapola, né, as fronteiras. Né? Aí a especialidade, né? A marca não pode proteger tudo, né? Ela é restrita a produtos e serviços que a distinguem. Normalmente você marca até 3 classes de atuação de uma marca. Tá? Limitar a ação da exclusividade, exceção a essa marca de alto renome. Mas marca de alto renome ela pode atuar em vários segmentos de mercado, em várias classes ao mesmo tempo, sem problema. Aqui a gente está colocando tudo isso de um modo mais aqui orgânico, mostrando, lembrando, você já sabe que é o NPI quem faz isso, já sabe que é a vigência de 10 anos, que é prorrogável. É bom lembrar que não é só direito, tem deveres. Por exemplo, tem que usar a marca. Tem casos, que a professora Alice talvez conheça até algum exemplo concreto, de que a pessoa não usa a marca e perde para outro que usa. Né? Não tem? Então, tem que pagar as guias a cada 10 anos. Né? E aqui, ó, podem requerer pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. As pessoas de direito privado só podem requerer registro se exercer atividade efetiva e lícita. Tá? E ao titular tem o direito de ceder, licenciar, mas tem que zelar pela integridade material e reputação da própria marca. Tem uma coisa interessante, a pessoa vai ter um trabalhão contrata um designer, estuda mercado, valida, aí depois ela está lá o desenho da marca dela legal, aí ela imprime no modo econômico, aí o que era verde sai azul, fraco, aí sai um outro vermelho assim meio amarelado. Ela não pode fazer isso. Quando ela protegeu a marca dela, ela tem um dever de zelar essa marca para que ela tenha aquela identidade, com aquela identidade fiel o tempo todo. Então, tem certas obrigações relacionadas também. Tá? As marcas de vocês elas já têm uma resolução muito boa. A gente movimenta de arquivo para arquivo lá e conseguiu sair legal. Então, quando for para o NPI, já vai seguir pelo menos esses critérios de resolução, que é um dos critérios para que a marca seja protegida. Eu vou passando aqui alguns outros, aqui de modo mais, quem gosta mais, isso aqui são os pessoas de direito, tá? Aí eu vou estar passando isso aqui, porque a gente tem também que ter o depoimento a partir do professor Péricles, e a gente, com a dinâmica da troca aqui que a gente fez,
Tá? E esse material vai estar disponível para vocês com outro material complementar, o manual de marcas do NPI, por exemplo, é um que vocês vão estar com ele. A gente vai passando aqui alguns, só se tivesse alguma coisa mais... Tá? Marca de produto ou serviço, né? Marca coletiva, marca de certificação. Tá? São conceitos amplos que nem se enquadra esses outros de coletivo e certificação aos objetos de negócio de vocês. Então, a gente vai passando. Aqui é como é que se faz... dever de casa. Dever de casa. Então, gente, fazer cadastro no NPI. Eu acredito que pelo menos 1/3 aqui, né, já fez cadastro no NPI. Eu não vou dizer, levanta a mão quem fez, não, mas eu sei que tem, tá? E não dói, é rapidinho, acho que em 3 minutos você faz o seu cadastro no NPI. Qual é a importância disso, gente? Como é que a gente vai ficar envolvido com a possibilidade de desenvolver um ativo desse e ele ser abstrato, ser assim, não, eu sei como é que é, e pronto. Não, você vai lá, se cadastra, e aí você tem um vínculo para o NPI. E assim, ele não tem problema de dados, ele não você tem que gerar uma senha para um login, mas fora isso não tem nenhum outro problema, tá? Então, só isso. Então, fazer um cadastro no NPI. Esse cadastro é o seguinte, ele permite, por exemplo, qualquer processo relacionado a marcas do seu interesse, se você marcar lá, ele fica ali notificando que aquela marca, tal período, está acontecendo isso com ela, tá? Ele tem essa função também de ser um notificador. Apesar dele fazer isso, o NPI ele diz que o único canal de comunicação oficial dele é a RPI, Revista de Propriedade Industrial, que toda terça-feira ela é atualizada com o andamento de todos os processos. Então, tem esse modo de você estar cadastrado, receber notificações, mas o formal é essa pesquisa na terça-feira. E é isso que a equipe da COP faz. Tá? Ela faz isso porque realmente não dá para uma pessoa que está com sua vida corrida estar com essa agenda. Nesse caso, não vão fazer esse cadastro por empresa. Não, é você, pessoa física. Porque é um espaço aberto. Todo mundo devia visitar o NPI, como o periódico CAPES, como qualquer outra coisa. Ir para o NPI só para você estar lá. E outra, quando tiver algum processo, quando você começar qualquer processo, você vai precisar também, né? Você já tem ele. E as buscas, quando você faz com cadastrado, ela te gera mais resultados de alcance do que quando você faz como um anônimo. É que nem o periódico CAPES, que se você faz logado pela instituição, você tem, e se você faz livre, você não tem. E outra pergunta, professor, rapidinho, aproveitando. Dentro do registro de propriedade intelectual, nosso produto precisa ter mais de um registro, dependendo da etapa? Olha, se tiver, é muito bom. Aquele exemplo que a gente viu lá do software, que você pode proteger o padrão da tela, você pode proteger o código-fonte, você pode proteger a solução tecnológica resolvida, né? Então, você pode proteger a marca associada ao produto ou serviço. Então, cada um desses você pode Mas ser. tem também a questão, por exemplo, se você tem uma patente, depois você faz alguma adição a ela, tem aquele pedido também... Tem o certificado de adição. Certificado de adição, né, que você pode fazer na própria patente. Quer dizer, a tua própria patente, tu pode dar um upgrade nela, e isso ele sai depois como certificado à parte. Depois tem que pagar outra taxa. É como se fosse uma exclusividade para quem já tem patente, que gera um resultado, um diferencial maior. Mas é até desejável. Quanto mais propriedade intelectual você tiver, melhor. Tá? Fazer busca, nome da marca. Gente, e assim, como o nome que vocês colocaram, que vocês adotaram para a empresa, para a startup de vocês, tá? Porque a gente tem a mania de procurar no Google, procurar no Instagram, o canal, o local de se ver isso é INPI. Tá? Então, olhe no INPI, tem. Aí tem a gente vai ver se está enquadrado na classe de vocês e o que é que se faz com isso. Mas é importante ter esse primeiro passo, que ele é informal, para depois, quando tiver o atendimento
com vocês especificamente, a gente já tem um ponto de partida, começo de conversa que faz as coisas fluírem muito mais. Tá? Chegar lá, eu vim ver minha marca aqui assim do zero. Não, poxa, eu estou cadastrado no NPI, eu tenho esse mini relatório de busca por nome. E aí a gente resolve, então, dar esse passo importantíssimo de vocês agregarem valor ao produto de vocês. E aí, com isso, a gente... as perguntas ficariam para o final, mas foi bem legal ter sido durante, viu? E aí... Uma pessoa que mandou aqui no WhatsApp, aí eu estava sendo gravado e tudo. Ela deixou 7 perguntas, mas vou passar 7. Ela passou a cota, né? Aí eu já passei aqui para você e já avisei ela que depois você pode... Ah, sim, a gente vai mandar para ela, sim. Aí eu vou botar esses 3, porque, tipo assim, quem for na entrada agora no marco vai estar relacionado isso aqui e pode passar a ansiedade que ela está passando. Opa, sim. Então, por exemplo, primeira coisa, meu pedido foi depositado em 14/2/2025 e está aguardando exame de médico. Isso está dentro do prazo normal? Existe alguma previsão realista para nada? Além disso, até agora não recebi nenhuma exigência formal. Isso é um bom sinal ou ainda pode haver um questionamento? Isso de uma pergunta. Essa... Tem 7 tópicos como esse, mas depois com calma. É um caso para um divã, viu? Não, claro que não. A gente... Mas é marca ou é patente? É a marca Caipibóis. Tá. Ela fez como independente ou ela fez por algum escritório ou ela fez independente? A marca Caipibóis está sendo registrada na classe NCL, aí o senhor sabe direitinho, assessoria, consultoria e informação. Você vê algum risco de interferimento com base nessa classificação? Aí eu vou parar bem. Tá. Ó, a gente vai fazer uma busca, viu? A gente vai fazer uma busca e vai dar um retorno para ela, tá? A gente tem que olhar mesmo lá na RPI. Toda terça-feira a gente faz isso e a gente vai dar essa olhada. Referência, assim, por exemplo, ela deu entrada em 2025, aí ela está perguntando se esse prazo é normal. Então, assim, a média é de anos isso ser deliberado, né? Olha, uns 2 anos. As últimas marcas que eu trabalhei foi 1 ano. 1 ano para deferir. Do começo ao fim, desde do peticionamento ao fim? Então, ó... Sim. Eu não avisei a ela que vocês vão fazer contato e tudo, mas... Tá ok. Olha, a professora Heloísa está falando que está conseguindo os resultados com 1 ano, né? Talvez o pessoal não crie nenhum tipo de... assim, ó... assim, se não tem problemas, assim, se não tem, por exemplo, tem problema de exame preliminar formal. A pessoa não, sei lá, não escreveu alguma coisa errada, fez alguma coisa, botou a imagem abaixo de 300 dpi, ela não colocou na extensão JPG. Então tem alguns detalhezinhos, são aspectos técnicos que a pessoa, por não ligar mesmo, comete, que são fáceis de ser corrigidos, mas isso vai dando atraso no processo de tramitação. Mas, ó, professora Heloísa, os projetinhos redondos que ela está protegendo 1 ano, tá? Então é algo razoável, sim. Está dentro do prazo. E aí, gente, como a gente havia falado, o professor Pérez, ele tem uma trajetória que ele, da iniciação científica, do PIBIT, de atuação com patentes, participação de jornadas, solução de tecnológica para empresas, e também agora, mais ainda, com empreendimento, né, ele tem uma situação para contar para nós, algo que foi muito bem pensado pelo professor Mauro, de dar essa, né, entre nós, tem muita gente fazendo coisas super interessantes, que é muito legal esse compartilhamento. E aí, professor, tá, a gente gostaria de contar com a sua presença aqui, é uma satisfação. Eu agradeço. Tá, seja muito bem-vindo. Pessoal, os dois são... E ele foi meu professor. E de vez em quando
Pessoal, eu vou fazer um compartilhamento, eu vou tentar ser o mais dinâmico possível, tá? Para falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, né? Sobre esses caminhos que eu já passei pela propriedade intelectual. Pois bem, eu sou professor da UEMA desde 2011, tá? E a maioria das minhas pesquisas, elas têm um caráter mais de aplicação tecnológica. Então, eu não gosto muito da pesquisa de base, tá? Aprovo e tem pesquisa de base excelente, tá? Aquelas pesquisas que você pega um tema inédito e aí você cria um fundamento teórico para dar referencial teórico para pesquisas de outros. Mas eu sempre pensei com a cabeça de inventor. Eu acredito que a definição para o meu trabalho, eu me vejo mais como um inventor dentro da universidade do que um pesquisador na universidade, tá? O que acontece? Eu tive o primeiro contato com ato inventivo, tá? Foi em Caxias. Eu era da UEMA de Caxias, né? E aí, em 2015, eu tinha uma necessidade de ter um equipamento chamado bomba peristáltica. Vocês conhecem bomba peristáltica? É um equipamento que ele faz com que um fluido, uma bomba de líquido, que você coloca a mangueira por fora e ela tem uma roldana central que faz com que o líquido dentro, bombinha de aquário, que transfere o líquido. E aí, uma bomba peristáltica para o equipamento é algo na casa de uma boa bomba peristáltica entre 8 mil, 9 mil, um modelo mais simples. Tem bomba peristáltica aí, multiprocessada, de 15, 20 mil reais. Pois bem, eu precisava de uma bomba peristáltica, eu não tinha bomba peristáltica. E aí, com os alunos, no grupo de pesquisa lá em Caxias, eu disse, gente, bora construir um troço desse, não é muito difícil não. É um êmbolo central, você coloca a mangueirinha aqui, a gente tem as mangueiras que o equipamento precisa que os reagentes cheguem até dentro dele, bora construir um troço desse. Aí me debrucei com um grupo de alunos e a gente construiu a danada, né? Então, um dos alunos tinha uma expertise na parte de eletrônica, eu sabia exatamente qual era o princípio funcional, o que eu queria que o equipamento fizesse, e aí mãos à obra. A gente comprou bombas de aquário no Mercado Livre, cada bombinha na época era 40 conto, certo? 40 reais. Construímos uma caixa de madeira para abrigar esse material e a gente precisava de um sistema para comunicar a bomba, dizer para a bomba o que ela precisava fazer e a vazão. A bomba que a gente compra de aquário, ela tem uma vazão fixa, ela só joga tantos ml por minuto. E isso não era suficiente para nós, a gente precisava de uma que ela tivesse um ajuste fino, quisesse transformar ela de 6 para 1 ml, 7 ml e tal. E aí nós começamos a estudar os tipos de dispositivo capaz de acionar. E aí a gente construiu um potenciômetro que associou as bombinhas, e aí, voilá, tínhamos nossa bomba peristáltica funcionando. A gente usou para 4 TCCs, tudo nessa área que precisaria dela. E aí eu, com esse material, um colega lá de Caxias, o professor Raimundo Luiz, disse, olha, tem um negócio chamado NIT, lá na UEMA, lá em São Luís, tá? Que pode te ajudar a patentear isso aí. Era a única coisa que eu sabia sobre patente. Eu sabia de forma genérica sobre o que seria patente. Eu sabia que era um documento que o inventor, alguém criava alguma coisa e tinha essa carta patente. E aí eu fui até o NIT, na época o Vasconcelos, nessa época o Vasconcelos está à frente do NIT, e eu chego e encontro o Vasconcelos lá, que tinha sido meu professor na época da graduação. Hoje, né, meu colega. Eu cheguei para ele e disse, Vasconcelos, aí, como é que faz e tal? E ele me veio com a história de busca de anterioridade, certo? De falar de relatório descritivo. Rapaz, eu não sei nada disso aí, cara. Aí disse, não, Péricles, vamos fazer o seguinte, tu fica vindo aqui, certo? Tu fica vindo aqui e tal, vai se ambientando com... Ele tinha uma equipe, era lá na Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Ali na UEMA. E aí tu fica vindo por aqui e tal, e tu vai aprendendo uma coisa em outra e aproveita e escreve a tua patente. Tá bom. E aí nisso ele me enganou, né? De um pouquinho, de vir aqui de vez em quando e tal, vim aqui de vez em quando, eu passei quase 2 anos com ele. Né? E aí nisso eu fui cair a ficha, eu fui começar a me debruçar sobre redação de patentes, sobre esses materiais. Nessa época, a gente teve um curso de redação de patentes dado pela professora Adriana Câmara, um curso de extensão, ela da UFMA, foi na UEMA dar um curso de extensão no laboratório. Aí eu disse, rapaz, eu já estou começando a caminhar para esse negócio do NIT, pinta esse curso, vou fazer o curso. E é isso,
destravou. O curso me destravou total do entendimento do que era uma patente e como se redigia uma patente. Aí eu caí para dentro, peguei aquela minha ideia, né, escrevi o primeiro documento patentário, né, escrevi esse primeiro, depois escrevi um segundo, e aí pronto, eu já estava como assessor dele lá no NIT, fazendo esse trabalho de escritório de patentes inteiro. Então, a gente viu muito essa realidade do professor, pesquisador, com muita publicação e tal, que chega lá com um artigo científico, escrito na forma de um artigo científico, e diz, patenteia isso. E a conversa é diferente, gente. O linguajar da patente, o jargão da patente, ele é diferente da redação de um artigo científico. A patente é totalmente diferente. É um documento que você vai dizer, olha, o meu é isso, os outros fizeram assim, assim, assado, e o meu é melhor, e resolve o problema X. E aí a gente tem que usar uma descrição tão técnica que um especialista na área consiga criar aquilo. Então, é um documento, tá, que ele não vai ser aquele documento com a transformada de Fourier, com reduzida de Hadamard, certo? Aquele teste T-de-Student para amostras pareadas, o p-valor, não tem esse lance. Você vai descrever o que é aquilo nos pormenores. Alguém vai pegar esse documento e vai desenvolver aquele seu produto tal qual está ali descrito, certo? E aí, numa parte desse documento patentário, chamado reivindicações, você vai descrever de forma curta o que é o seu produto, o que é que você está protegendo, certo? Então, essa é uma grande dificuldade, porque a gente pensa no artigo científico, a gente forma novos cientistas, mas a gente não forma inventores. Esse é um grande desafio. O linguajar da patente é diferente, tá? Então, ele tem um negócio chamado relatório descritivo, uma primeira parte. Você faz uma busca de anterioridade, você vai dizer assim, ó, na patente chinesa de fulano de tal, construir um cosmético assim, assim, assado. Aí você vai dizer da patente inglesa de não sei quem, você vai citar um artigo científico e depois vai dizer, olha, o meu é melhor nos aspectos X, Y e Z. Tá? Basicamente, você descreve o que já existe no mercado sobre aquilo, e aí você se lança vendendo o seu peixe. Então, você tem que vender o seu peixe de uma forma tão descritiva, tá? E trazendo elucidações tão adequadas para aquele mérito, que o examinador, tá? O nome, gente, da pessoa é examinador, certo? E aí você deposita aquilo ali. Só que não é igual artigo científico. A gente tem aquele papo, foi aceito, beleza. Aí diz assim, com algumas considerações. Aí faz aquelas considerações e manda. O nome do documento, gente, que eles mandam para nós é exigências. Tá? Tem o exame preliminar formal, diz o seguinte, olha, o teu relatório descritivo, os teus desenhos, as tuas figuras, as tuas reivindicações e o resumo estão dentro do formato. Tu colocou lá com aquela fonte adequada, tu descreveu direitinho, beleza. Ele está dizendo que o documento ele pode ser lido pelo examinador daqui 2, 3, 4 anos. Quando o examinador ele se debruça sobre isso, tu escreve 6 páginas do teu relatório descritivo e o cara escreve 9 páginas dizendo que não presta nada que tu fez. Essa é a realidade. O nome é exigências. Tá? E aí você tem que desfazer aquilo tudo que ele disse. Ele vai dizer, olha, se tu pegar a patente chinesa, que está em chinês mesmo, certo? Como teve a última que eu recebi, a última exigência de uma das patentes. Na patente chinesa de Ling, Xing, não sei quem, tá? Se você juntar a patente chinesa de fulano, a patente da Espanha de a patente americana de fulano, é óbvio que dava para construir isso. Aí tu vai dizer, é óbvio, pô, um documento está em espanhol, um em inglês, em chinês. Aí eu li os 3 e eu montei o meu, foi de graça, é assim. Entendeu? Então, muitas das vezes, eu já vi que é um exercício de paciência para nós pesquisadores, porque a gente não está com aquela cultura da defesa do artigo, que diz, olha, nesse parágrafo bem aqui, tá truncado no entendimento. Ou então essa referência na verdade, esse parágrafo que você construiu é uma referência ao trabalho de não sei quem. E aí tu desfaz aquele mal entendido e pronto. Na exigência, é assim, o sujeito ele vai dizer que é muito óbvio você construir aquilo. Ou então ele vai dizer que não tem ato inventivo.
certo? Você gastou um tempo danado, você fez a busca de anterioridade e ele vai dizer que não tem. Isso é uma coisa, gente, que demora. Por isso que uma patente também demora muito. A gente tem poucos funcionários, examinadores do NPI, para todas as patentes do Brasil. E ainda assim, depois de 4 anos que você depositou, do nada vem 9, 10, 11 páginas de exigências. E tu tem um prazo pequeno para tu fazer a defesa dessas exigências de forma a convencê-lo. Tá? E nem sempre esse convencimento é fácil. 2 das que eu consegui concedida, as exigências foram curtas, perguntas bem simples. Outras não, o sujeito foi dizer que a gente leu em chinês uma patente lá e a gente copiou, fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, gente, num arquivo em chinês, para você pegar a patente que foi depositada lá na China, para eu ler, para eu fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, é um negócio meio difícil. Não é uma língua como a língua inglesa, da gente ver que tem uma ideia, um conceito parecido de algum documento, né? Então, a gente tem esses problemas relacionados a isso. Então, a patente, eu acho que é um exercício para todo pesquisador é se debruçar sobre isso. Tá? Ter um contato com a redação de patente, ver o documento. Todo mundo aqui já teve acesso a um documento patentário? Já leu uma patente? Já usou a patente como referencial teórico para a aula? Fantástico. Gente, banco de patentes, se você quer saber tudo sobre um assunto de forma esmiuçada, pega um documento patentário. Tá? Porque no documento patentário o cara vai contar a história de todos os produtos e processos relacionados com aquilo. Então, aquilo ali é uma aula gigante sobre um assunto. Eu, ultimamente, tenho usado muito nas minhas aulas, principalmente relacionado com processo. Eu mostro lá que o documento patentário é uma fonte bibliográfica extremamente boa para a gente usar nas aulas, né? Mas voltar para um outro ponto da caminhada. Então, depositar patente, gente, é um desafio. Tá? É um desafio para a gente se reinventar, porque a gente vai ter que reaprender a escrever. Tá? E não é confortável a escrita, porque ela é técnica, de um tecnicismo tão grande que a gente, muitas das vezes, a gente fica, poxa, eu lembro de um serial em barra que uma professora fez. A professora chegou com uma dissertação, deixou no NIT e disse, olha, é para depositar isso. Então, esse documento, gente, ele tem que chegar ao NIT já padronizado no formato parecido da revista. A revista pede aquela regra, a gente escreve para a regra da revista. Mas, ainda assim, a gente tem muito pesquisador que chega com um documento, com um artigo científico e acha que o artigo científico vira uma patente. Professor que acha que um cálculo de matemática pode ser patenteado, que uma técnica cirúrgica pode ser patenteada, entendeu? E acha que é algo que pode ser registrado. Então, tem alguns desafios da cultura da inovação que a gente precisa rever, entendeu? É difícil, é uma adaptação para um novo linguajar, para uma nova escrita, certo? Assim como o desenho industrial. O desenho industrial são configurações que você mostra sobre um objeto, para que esse objeto seja entendível de ser replicado. Por exemplo, uma das patentes, que eu fiz um bioreator de extratos vegetais. Qual era o desafio? A gente produzia um extrato, na época do doutorado, em escala pequena. E dava um trabalho. É aquela história, fazer 1 litro e fazer 50, daria o mesmo trabalho. Aí disse, não, vamos fazer isso numa escala maior. E aí fui para o Maracanã, comprei um barril de chopp, mandei cortar esse barril de chopp no meio, e aí eu fui pesquisando na internet os diferentes tipos de arranjo que eu poderia fazer um equipamento no laboratório que fizesse a filtração no material, homogeneizasse, tirasse o extrato, aquecesse ou refrigerasse. E aí nisso eu fui para oficina, para o cara cortar, soldar, dobrar, entendeu? E a gente construiu isso para atender uma demanda da pesquisa. E aí depois eu vi, conversando com a professora Adriana, que disse, não, Péricles, tu tens, além da patente, que é o bioreator, tu tens as configurações construtivas. Eu tinha inventado uma arte, um cesto e um reator. Então, eram mais 3 ativos que precisavam ser protegidos, né?
Então, a gente tem esses pormenores, né, essas coisas do dia a dia da patente, que são um desafio para nós. Em geral, a gente coloca um aluno para fazer um experimento, e no caso de uma patente de invenção, às vezes a gente tem que botar a mão na massa para construir a coisa, certo? Então tem esses caminhos aí diferentes e sai da nossa zona de conforto, né? Então, algumas dessas patentes, gente, elas são difíceis de serem respondidas. Então, não é algo como a gente manda para uma revista, paga a taxa de submissão, e ela diz assim, daqui 15 dias eu respondo. Um ano depois que você deposita, sai na terça-feira, vai dizer, olha, agora chegou para o INPI que você depositou a patente. Né? Depois de 4 anos, tá, é que o exame preliminar formal chega, dizendo, olha, realmente a gente tem uma patente aqui e está tudo dentro dos ok. 1, 2 anos depois vai vir um exame técnico, o parecer. E aí, nesse parecer que vem as exigências. Então, é coisa de 6 anos, 7. A minha primeira patente saiu depois de 5 anos. A gente até esquece, tá, de tanto tempo. Uma grande vantagem, a gente depositar uma patente pela UEMA, a UEMA ela paga os custos da funcionamento e todas as anuidades. Gente, é um negócio que ele come um dinheiro o tempo todo. Todo ano é uma taxinha para ser paga. Todo ano, se você tiver muitas patentes depositadas, não é igual à revista, porque aquela vez morreu. Todo ano tem uma coisa. Tá? Então, tem essas particularidades diferentes do artigo científico. E aí, depois, voltando já para a última parte, né, dessa fala, eu estou na mesma condição de vocês na incubadora, como uma empresa na incubadora. Nós temos 2 patentes, uma de um fotoprotetor, tá, e uma de um hidratante, que a gente desenvolveu lá pela UEMA. Tá? E aí, qual é o nosso desafio agora? É saber, nós vamos produzir o fotoprotetor para vender, tá? Nós vamos passar essa titularidade para uma outra empresa, nós vamos fazer uma parceria. Então, hoje à tarde, foi essa conversa que nós tivemos com o professor Mauro, né, sobre isso. E os desafios que nós somos pesquisadores e agora a gente está virando empreendedor, certo? Então, eu quis compartilhar um pouquinho desse caminho, espero não ter sido enfadonho aí, e a gente está aberto aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou depois pegar meu contato e a gente conversar depois, amigos. Eu depositei uma patente. 4 anos depois chega na exigência. Rapaz, 11. Acompanhando o exemplo que o senhor colocou. Nesses 4 anos, alguém pode ter uma patente aprovada com a inovação que eu estou teoricamente querendo patentear? Eu recebo essas 11 exigências e eu tenho que avaliar de novo essa anterioridade? Não, porque lá tem um negócio que matéria colocada é matéria fixa. No relatório descritivo, tu não pode adicionar nada. Tu tem que, talvez, esclarecer uma dúvida sobre a redação. Tá? Então, aquilo, você adicionar alguma coisa no relatório descritivo, não. Nada pode ser adicionado lá. É um documento, o que você colocou, você esclarece, mas não muda a redação. Sim, mas nesses 4 anos que eu fiquei aguardando receber essas exigências, se alguém em algum lugar conseguir uma patente com aquela inovação que eu tenho, eu perco? Se for no Brasil, quem depositou primeiro é o dono da patente. A prioridade é tua, outra pessoa não vai conseguir, mesmo que seja a mesma coisa. A primeira pessoa que pede é a que tem prioridade. Então, assim, tu pediste, vamos dizer que tu pediu há 4 anos atrás. Alguém pediu 2 anos depois de ti. Essa pessoa não vai conseguir. A tua vai ser, tem que ser analisada primeiro. Tu tens a prioridade. Tu tens o direito de prioridade. A gente tem um caso de furar a fila, mas tem algumas condições, né? Quando é patente verde, a gente tem algumas condições especiais. Quando parece que alguém na terceira idade, né? É idade, patente verde, né? Tem alguns tipos de patente que fura a fila na história, mas em geral é quem depositou primeiro. Professor, o senhor
Você já tem esses 2 produtos. Ainda vão registrar a patente? Não, ou vai demorar? patente concedida. Já foi concedida. Nós temos a carta patente dos Mas dois. a gente que está começando agora, vai demorar, claro. Então, a gente também não pode comercializar isso, que ainda está no processo? Aí o seguinte, quem vai dizer se vai gerar carta patente vai ser o exame depois de algum tempo que você for colocar. Vai. Pois é. O documento ele fica escondido lá, é 1 ano e meio, não é? Tem um período que é um período, se não me engano, período de graça. Graça, não é? Período de sigilo. 1 ano e meio que a senhora depositou, ele não vai ficar disponível para consulta lá. Ele vai passar a existir como material a ser consultado depois que sair na RPI, na revista. Então, nesse primeiro momento, a senhora pode comercializar, vender, fazer todo tipo de coisa. Mas você pode acionar os outros depois, com a carta patente, do uso ilegal. Então, a primeira coisa mesmo é a marca. A marca vai ser o mais fácil, o mais rápido de todos. Aí já pode comercializando? Mas não é 1 ano, não. É meses. Eu fiz um depósito de marca até para o professor Dantas, na época que era do Nietzsche. Foi rapidíssimo. Acho que 2 semanas saiu a marca dele. Era uma marca lá de uns produtos veterinários dele, foi rapidíssimo. Acho que foi 2. A marca está demorando de 6 meses a 1 ano. Não, mas esse foi... Eu lembro que foi extremamente rápido. Tiver oposição, né? Eu lembro que o dele foi rápido. Vamos lá. Minha pergunta é a seguinte. No caso, quando a gente submeteu a patente, submeti a 3 patentes. Certo. Eu, particularmente, não tenho ido lá para verificar como está. Quando você recebe essa informação, a exigência, o que quer que seja, recebe o quê? Por e-mail? Isso vai para o EMA? Eles contactam o EMA, mas é o seguinte, olha, o Vasconcelos tinha falado para você criar um login. Quando você cria o login, tá, toda a movimentação que ocorrer na sua patente, você recebe no seu e-mail cadastrado. Primeiro do que ou melhor, no mesmo tempo que o escritório, no caso o NIT, receber, você recebe também. Aí o que acontece? Tem patente dessa que já foi depositei, já deve ter uns 7 anos. Até hoje não recebemos nada, nem via NIT. Como é que será que está? Será que tem alguma coisa errada? Tu vai pegar o número, tá? Tem lá BR, tem um númerozinho, coloca aquele número lá na busca por patentes e ele vai dizer qual é o documento associado. Tem uma opção de PDFzinhos que você clica e mostra a data da última movimentação. Clicou, abre o documento dizendo se foi indeferido, se tem alguma exigência. Está lá. É para estar essas informações. Legal. Então, beleza. Eu vou fazer isso e dependendo do que tiver lá, eu vou voltar a procurar vocês para tirar do que eu vou fazer a partir do que tiver lá. Não, pela UEMA. Pela UEMA. Aí o que acontece? Mas vamos para uma segunda pergunta. Com relação a marcas aqui ainda agora, da questão do registro das marcas. No momento em que eu vou no site da NPI e vou lá, coloco o nome da empresa e não aparece nenhuma nada associado. Ou seja, botei lá, depois eu fiz uma busca radical e também não apareceu nenhum registro. Significa que não tem nada, ou seja, se eu colocar agora a marca lá, fizer o registro da minha marca, eu posso fazer porque não vai ter nenhum problema, nenhum conflito, é isso? Sim. Agora, se ela tiver, por exemplo, como a lembrança fonética, a cacofonia, ou então tem um caso legal. Já viram a margarina, a manteiga Itambé e uma outra genérica chamada Favorita no mercado? Vão no Mateus e olha lá no balcão. As duas, gente, é a vaquinha com as mesmas cores, só que uma não é manteiga, é um creme vegetal à base de manteiga, mas a identidade visual é igualzinho. A pessoa com pressa vai lá e, Favorita. Está pensando que está levando Itambé para casa. Tá? Isso é um confundimento. Como é o nome disso? Tá, é um exemplo de... para vender um produto. E você está comprando, pensa que está comprando manteiga e está comprando creme vegetal, né? O que eu queria levantar é porque, enquanto vocês faziam a palestra,
foi que eu fiz? Eu tô com um problema desse, né? Que eu falei, vocês falaram aí da marca, eu falei, caramba, não tenho, botei lá. Lembra que eu falei que eu botei, tinha uma porção de empresa? Sim. Com o mesmo nome, e certamente é a mesma classe, porque é o nome da empresa, engenharia e consultoria. Então, se tem lá engenharia e consultoria, vai ser tudo na mesma classe. Aí eu falei, pô, ferrou, tem que pensar aqui se eu vou precisar mudar isso. Quando eu fui no NPI aqui, enquanto vocês falavam, não deu nenhum registro. O que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar que, olha só, tem diversas empresas no Brasil com o mesmo nome que a que eu estou abrindo, possivelmente, com certeza, muito mais antigas, muito mais estabelecidas no mercado, e que agora eu vou lá e vou registrar a minha marca, e eu vou ter direito a essa marca. Sim. Em cima delas que já estão há muito mais tempo no mercado. Tá. A marca, ela tem que ser distintiva. Então, você não pode proteger, por exemplo, engenharia e consultoria. Todo mundo que é da área de engenharia e consultoria precisa usar esse termo, então você não pode registrar. Então, esse termo, mesmo que você registre, ele não vai proibir os outros demais de usarem. Então, por exemplo, se eu comercializo camiseta, e boto a minha marca lá, Camisetas da Elo, a parte de camiseta não vai ser protegida. Né? Você não vai ter mas PLG é um sobrenome, é um nome, é um... Boa. Aprendeu. Né? Então, talvez isso entre até na questão de direitos de personalidade. Talvez as outras pessoas também tenham alguma coisa relacionada às iniciais dos seus nomes. Então, assim, você pode proteger desde que tenha autorização da própria pessoa. Você precisa, por exemplo, você vai proteger... Por exemplo, já protegi várias marcas de escritório de advocacia. Heloísa Medeiros, Advogados Associados. Eu preciso ter uma autorização do meu nome para fazer o registro. Né? Mas aí eu não posso proibir ninguém que se chame de Heloísa de também registrar uma marca com Heloísa. Né? Então, assim... e tem mais uma coisa em relação a isso. É o que o senhor estava dizendo sobre já ter usuários anteriores. Esses usuários anteriores, eles têm 6 meses para solicitarem o NPI para continuarem usando a marca. Tá? Eles têm esse direito... Seria um direito de... Não. Seria um direito de anterioridade. Eu tenho um cliente que está nessa situação. Eu falei assim, olha, quando for dia tal, tu começa a notificar todo mundo que tu já pode. Aí. Então, quero parabenizar aqui os 2 professores, né? E também para pensar que o nosso caso das nossas empresas, vale mais a pena a gente patentear uma invenção ou a gente manter o segredo industrial. Né? Por que eu pergunto isso? Porque nós temos casos aqui de processo de fabricação, nós temos casos de método de tratamento de material, e isso normalmente o pessoal trabalha mais como essa questão de segredo industrial. Então, que critérios a gente poderia, por exemplo, utilizar para tomar essa decisão? Olha, segredo industrial é uma ferramenta das mais valiosas que existem. Por exemplo, todo mundo já tomou Psicola, Guaraná da Mônica, cola, Tubaína, cola, Baré, cola, certo? Então, a fórmula da Coca-Cola, tá, ela caducou. Então, é de conhecimento geral. Mas o segredo, por exemplo, Pepsi. Eu acho que quem é um tomador de Coca-Cola inveterado, na hora que botar uma Pepsi, vai saber, opa, isso aqui não é Coca, né? Isso aqui é Pepsi, certo? Se é Coca, é Pepsi. Então, a Coca-Cola, ela tem sua patente, mas ela tem, no segredo industrial, algo que ela não colocou lá, que é inerente a essa proteção. Então, nem tudo você pode colocar, nem tudo é necessário. O mínimo para que o examinador, ele consiga, um técnico da área, consiga fazer a coisa. Mas o segredo, às vezes, é uma temperatura, algo que você coloca, uma etapa a mais que você não configurou lá, que esse é o segredo, você não consegue fazer igual. Você pega um biscoito rancheiro e um Mabel. Formato igualzinho, é rosquinha de coco e tal, mas a forma de preparar, você pode pegar os mesmos ingredientes, seguir a fórmula e não dá a mesma coisa, por causa do segredo. Quem é adepto do segredo industrial são as grandes companhias que têm muita grana, muitos milhões de dólares. Né? Então, faz mais sentido falar do segredo industrial para uma companhia como uma Coca-Cola, Del Valle, essas outras lá que tem produtos que a gente sabe que tem genérico no mercado. Dezenas de genéricos, mas
que não são exatamente iguais, mesmo que você já tenha a patente divulgada, já não é mais de proteção, entendeu? Já caducou os 20 anos dela, você faz igual e não dá o problema. Complementar, Pode, professor? tranquilo. Razões para você não proteger por patente. Se aquilo não é patenteável, por exemplo, um método não é patenteável, então logo é melhor manter, você vai ter que manter sigilo, né? Segredo industrial. Então, se você não tem nem novidade, nem aplicação industrial, nem ato inventivo, você mantém em segredo. Se o teu concorrente não consegue fazer engenharia reversa, então você já está no nível tão alto de desenvolvimento que você sabe que não tem nenhum concorrente que vai conseguir saber como o teu funciona para que imite. Então, se você não tem esse concorrente, você mantém também em sigilo. Porque o que a engenharia reversa é realmente justamente você, né, ver como é que aquele fez. Agora, se tem como alguém fazer engenharia reversa, proteja. Então, assim, e o sigilo, ele é interessante. E outra razão também para manter sigilo. Se você tem dinheiro para manter o sigilo, em que sentido? Por exemplo, fórmula da Coca-Cola, do Guaraná Antártica. Todas são fórmulas guardadas em cofres, que só 2 pessoas têm acesso, essas pessoas têm contratos muito específicos, que não podem viajar juntas e tal, patati, patati, são quase assim, santos, santificados, né? Assim, então tem todo um procedimento de manutenção desse segredo que não é barato. Né? Então, de contratos de trabalho, quem vai trabalhar com isso, né? Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola já dizem, né, que ela já mudou a receita dela milhares de vezes. E dependendo do país, ela tem uma receita própria para cada Ela tem uma país. receita própria, né? Então, assim, tem que se considerar várias coisas. Mas se considerando tudo isso e você acha, o sigilo é para mim, ele é melhor do que a patente. Porque às vezes você consegue manter, porque a patente ela tem um prazo de proteção, né? 15 ou 20 anos. Então, se você, eu acho que eu estou tão avançada no mercado que eu consigo segurar isso aqui por mais de 20 anos, escolhe o segredo. E aí também a questão do, realmente, acho que o ponto central às vezes isso aqui não é patenteável, às vezes isso aqui é uma besteira que todo mundo ignora, mas eu fiz uma pesquisa e consegui chegar nisso aqui. Então, não peço a proteção, né? Porque mesmo que a patente, né, acabe, que são 20 anos, né, depois vira domínio público, se você tem uma marca forte, a gente trabalha muito isso com medicamento. Então, por exemplo, o paracetamol é o Tilenol. Mas às vezes a gente não quer o paracetamol, a gente quer o Tilenol. Então você trabalha uma marca forte e você vai atrás da marca e não do produto ali. Opa. Oi. Tu inventou. Teu invento. Aí patenteou. Levou 7 anos para ser patenteado. Só que você inventou aquilo. Se você quisesse comercializar durante esses 7 anos aquele seu invento, aquela sua solução, e o chinês chegasse e dissesse, rapaz, isso aí fui eu que fiz, ele podia meter um processo em você e... A patente só vale no Brasil. Ela só vai valer, como é o nome da estrutura? Territorialidade. Por exemplo, eu posso depositar no INPI ancorado com escritórios de patente de outro país. Aí ela só vai valer nos países que estão elencados. Eu posso depositar no Brasil para que tenha validade na China, para me defender se um chinês for usar. Mas se eu depositar no Brasil, ele pode fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, que eles são bons nisso e pronto. Só por curiosidade, em 2024 o Brasil registrou cerca de 27 mil patentes, das quais 20 mil vieram do exterior. Só 7 mil são de residentes. Só para você ter uma ideia como é que as grandes indústrias fazem, né? Com os grandes inventores. Eles querem proteger aquele negocinho no mundo inteiro. Então, se um brasileiro tem a pretensão de colocar um produto no mercado internacional, ele tem que pensar nisso, em fazer esses mesmos esse caminho de volta, né? Registrar o que a gente tem aqui lá fora. Beleza. A parte jurídica eu vou pedir ajuda para a universitária mole. A minha pergunta é assim, porque existem casos documentados, né, nos Estados Unidos, por exemplo, de batalha judicial de uma empresa com relação a outra, onde uma tem muito dinheiro e ela entra com processo judicial, por exemplo, por plágio. E aí o processo se arrasta tanto que ela derruba a concorrente com esse prazo e depois acaba resolvendo o problema. Vou dar um exemplo.
A DC Comics, do Super-Homem, ela entrou com um processo contra a Fawcett Comics na época, por conta do Capitão Marvel. Ele dizia que era um plágio do Super-Homem. E a Fawcett não tinha tanto dinheiro. E com a queda do mercado, acabou que ela entrou em falência. Aí ela derrubou quem ganhava dela na venda, que era o Capitão Marvel na época, e depois de muito tempo a DC acabou comprando os heróis, o direito, né, de utilizar. Aqui no Brasil, com relação a isso também acontece? Estou perguntando por conta do começo que vocês falaram com relação a nome, logomarca, registro, se uma batalha judicial de uma empresa maior poderia chegar a ponto de quebrar uma pequena só por conta disso, pelo fato dela se estender. É fácil quebrar porque um processo judicial é coisa cara, né? E uma grande indústria, ela tem dinheiro para manter um processo de advogados e te atolar de recursos o tanto que ela quiser, né, Thiago? Então, um processo judicial como esse, imagina assim, o Poder Judiciário brasileiro com um número de processos gigantescos para serem julgados. A matéria de propriedade intelectual nem sequer é ensinada no ensino jurídico brasileiro. Então, você não tem a disciplina de direito de propriedade intelectual em quase nenhuma universidade brasileira. Então, um juiz, quando ele chega, ele é juiz, ele não sabe essa matéria. Então, é extremamente complicado para ele analisar, né? É extremamente complexo. Então, o processo tende a demorar mais, porque não é matéria conhecida, né? Ele vai ter que passar mais tempo estudando aquela matéria. E o nosso judiciário já é normalmente lento. Então, uma ação judicial é capaz de demorar 10 anos na justiça. E se você não tem dinheiro para pagar advogado e recurso, você quebra mesmo. Então, no caso, seria mais interessante que a gente analisasse logo as nossas logomarcas, identidades, comparasse para poder depois pedir o registro. Com certeza. A busca de anterioridade. Tem que fazer a busca de anterioridade. E, assim, tem casos que, assim, esse caso, entre aspas, é até mais simples. Mas, por exemplo, tem muitas questões que eles chamam também de patent trolls, né? Que, então, você tem de pessoas de empresas que montam realmente processos só para derrubar. Mas tem um filme bem interessante que mostra a história do inventor do para-brisa intermitente, né? Ou também, foi exemplo também do caso da invenção da Bina aqui no Brasil, em que as pessoas inventam as coisas e a grande indústria, ela vai te copiar. Ela vai te copiar, se você é um inventor de garagem, né, às vezes a gente tem essa impressão de que tem essa coisa de que o inventor é aquele, né, professor Pardal. E, na verdade, essa indústria ela é muito pesada, né? Ela é muito dura para esse tipo de inventor. Porque, assim, se, por exemplo, uma grande indústria olha assim, poxa, o cara inventou tal coisa e eu quero reproduzir aquilo, né? E eu não estou a fim de pagar royalties. O que ele faz? Ele começa a reproduzir e me processa. Só que aí é uma briga de, né, Davi e Golias, porque você vai ter ali o pobre do inventor lutando para dizer que aquilo é dele, né, sem recurso, vai vender. E aí o caso do para-brisa intermitente, né? Ele vende a casa, perde família, passa anos brigando, ele morre só no final, né? Só depois é que você vai conseguir realmente o reconhecimento. Mas para Ford aquilo ali não custou nada. Foi um processo judicial, onde olha como tanto que ele utilizou aquela patente sem precisar pagar royalties e acabou com a vida da pessoa, né? Então, assim, são realmente problemas do sistema. O sistema como sistema, né? O sistema capitalista. Então. Deu bom. A minha pergunta seria o seguinte: se tem como a gente patentear, no caso, um modelo digital, que no caso é algo já específico que possa não ter sido trabalhado, tipo assim, os bustos, estátuas que daqui da cidade que são algo histórico, mas só que quando a gente vai procurar em modelos digitais daquilo não se encontra nada de informação. Eu não faço ideia. Porque assim, né, a estátua, está falando de estátuas, monumentos, não é isso? Esses monumentos foram feitos por pessoas, né? Então ali você tem um autor, né?
Esse autor, ele tem uma parte que a gente chama de direitos patrimoniais e uma parte que a gente chama de direitos morais. Então, os direitos patrimoniais ligados à reprodução daquela obra e os direitos morais sobre, basicamente, o direito de paternidade, ou seja, de ter o seu nome vinculado àquela obra. Quando essa pessoa morre, né, conta-se, os direitos patrimoniais ainda são contados até 70 anos após a sua morte. Depois, enquanto isso aí acontece, enquanto duram os direitos patrimoniais, você só pode reproduzir essa obra de qualquer forma, só se você tiver uma licença para fazer isso, né? Uma autorização para fazer isso. Depois que se passa esses 70 anos após a morte do autor, você pode, então, começar a reproduzir essa obra, né? E sem pagar direitos autorais. Mas você ainda tem que citar os direitos morais do autor, ou seja, quem foi a pessoa que inventou aquela estátua, né? Então, mesmo que seja um modelo digital. Aí você pode fazer obras derivadas, você pode fazer estilizações, pode vender à vontade que está tudo certo, né? Mas isso não é patente, isso é direito autoral. Isso aí já não é do mundo da patente, é do mundo do direito autoral. Mas isso aí não é... nada disso tem proteção... a embarcação, beleza. A embarcação, se ela tiver uma distintividade, se ela não for comum, né? Se ela ali tem um desenho, cores, algumas coisas específicas. Mas se for só uma embarcação que não tenha o que a gente pode chamar de uma originalidade, um contributo mínimo, não. Porque eu tenho que ter algum grau de originalidade para proteger o direito autoral. E aí tudo que é comum, tudo que é vulgar, tudo que eu preciso usar, a forma como ela é para utilizar aquilo, não é protegível, né? Então, por exemplo, uma prateleira é sempre um negócio assim. Agora, se eu faço uma prateleira que tem um negócio diferente, tal, não sei o quê, aí sim eu já teria um desenho industrial ou um direito autoral, né? No mestrado, a gente às vezes temos um mestrado profissional na engenharia da computação. E às vezes a gente desenvolve trabalho durante o mestrado que tem um grande potencial de ser patenteável, certo? Só que aí a gente lá enfrenta o seguinte desafio, porque ele precisa escrever uma dissertação. E às vezes é cobrado também que ele escreva um artigo científico. E aí o que acontece nessa hora? A gente fica sempre na dúvida, a gente faz a patente ou a gente escreve o artigo científico e a dissertação? Faz a patente, depois tu divulga o artigo. Então não posso, antes de... O que eu indico, né? O que é o céu? O que é o ideal? Protege a patente, publica o artigo e defende a tese. Não, mas é que tá. Por isso que eu falei que primeiro faz a patente. Acabou? Pode botar para público, não tem problema. Agora, vai que eu publico o artigo antes. O que acontece? Tem o período de graça, né? Que são 6 meses. 6 meses, professor, período de graça? 1 ano. Você tem 12 meses para pedir a patente. Porém, não é todos os países do mundo que você pode fazer assim. Então, nem todo país tem período de graça. Então, se você deseja uma proteção em outros países, você tem que ter cuidado com isso, né? Aí outra coisa também que eu não sei se a UEMA já tem, mas na UFMA eu sei que um ex-co-orientando meu já defendeu, que existe a possibilidade de uma defesa pública, porém fechada. Sigilo. Em Carta de sigilo. E aí a gente fez uma resolução para a UFMA nesse sentido, né? De que o aluno, então, todo mundo que quiser assistir pode, mas todo mundo que assiste assina acordo de confidencialidade. Fiz isso nas orientações. Da CAPES, que trabalha a diretrizes gerais do estrito senso, ela já tem muito claro isso, uma diretrizes bem claras. Se o senhor e o aluno, a aluna do mestrado profissional geraram um conhecimento novo, viável de ser patenteado, escreve a dissertação, envia para os membros da banca, esses membros da banca vão assinar um termo de sigilo, porque é um conhecimento que vai ser patenteado. Que o repositório tem que ser... Mas o repositório curto. É publicado, como poderia se chamar, um resumo expandido da dissertação, da tese, onde se omitem aquelas informações patenteáveis. Aí o aluno ou a aluna vira mestre, vira doutor, mas esse documento é protegido. Outra coisa também dentro dessa resolução é você deposita na biblioteca em sigilo. E aí, por tanto tempo, enquanto não houver o pedido, você
ela fica lá não podendo ser consultada, né? Só que aí tem que, enfim, né, aí tem que ver se o programa vai dizer, mas isso já quebrou a originalidade, porque tem gente que diz, né, quando você publica antes, é mais tranquilo, né? Tá. Ele tinha feito uma colocação ainda agora e eu lembrei de algo. Por exemplo, se eu contrato alguém, eu sou o inventor, e eu contrato alguém, um técnico, para soldar, cortar, dobrar, e eu paguei por isso, ele não é inventor, certo? A pessoa que fez o trabalho para você, ele não é inventor. Inventor é quem tem a ideação, o ato inventivo. Tem um prestador de serviço. Então, a gente tem que lembrar desse aspecto, que às vezes a pessoa pensa, o cara lá no laboratório fez isso aqui para mim, eu vou botar o nome dele na patente. A gente faz isso muito na universidade, né? Mas não é assim. Então, deixa eu repassar aqui para o Mauro, finalizar. Obrigado. Olha, deu para ver que esse é um assunto quente, né? Daria uns 2, 3 meetups aqui facilmente, mas o professor Vasconcelos, naturalmente, o professor Péricles, a professora Heloísa, são todos professores da UEMA, estarão à disposição para mentorias específicas nessa área. Então, façam os agendamentos, acho que todo mundo tem interesse. Gente, olha só, o professor Péricles e a professora, peguei o microfone para falar isso, o professor Péricles e a professora Célia são os campeões de registro de patentes na UEMA. Então, a gente precisa aplaudir essas pessoas, reconhecer o feito delas, porque ao longo, né, da história, a UEMA não tem conseguido um bom desempenho em termos de depósitos de patentes, infelizmente, em grande medida porque não há essa discussões como essas aqui, porque a gente gera muito resultado de pesquisa e não conecta, né, Paulo? Não conecta com as necessidades da sociedade, do mercado, fazendo aquilo virar um ativo de fato. Transformar paper em PIB. Acho que o próximo seminário vai ser esse. Como transformar paper em PIB, para a gente tentar romper essa PIB, essa barreira, né, esse limite que está estabelecido historicamente. Nesse sentido, gente, eu quero anunciar para vocês que a gente vai organizar, eu convidei já o professor Péricles, o professor Paulo, para se juntar aqui com o professor Vasconcelos, para a gente criar uma estratégia para fazer com que essa agenda da propriedade intelectual definitivamente, né, seja incorporada na UEMA, para que a gente seja ranqueado, né, nos próximos anos. A universidade campeã no Brasil, não sei se vocês sabem, o ranking foi divulgado agora, 2 semanas, né, Luísa? É a Universidade Federal de Campina Grande. Eu estive lá, eu visitei essa universidade, exatamente, foi ano passado, porque ela foi campeã ano passado e foi campeã de novo agora, para saber que mágica era aquela. O escritório do NIT deles tem 3 funcionários. E eles fazem um atendimento, tipo em escala de produção, né? Criaram um mecanismo de atendimento, mas eles não precisam divulgar nada. Ei, professor, transforma aí a sua pesquisa numa patente, traga aqui. Não, porque todos os professores já entenderam isso, que as pesquisas que eles produzem trazem novidades, inovações, ideias novas, né, descobertas científicas que podem ser protegidas, e isso é feito automaticamente, e eles estão lá brigando com a Petrobras para ver quem é o primeiro lugar no Brasil. Desbancaram o USP, Unicamp, o FMG, então é desafiador fazer isso. Aí o ranking agora, a UFMA está, salvo engano, em 32º lugar no Brasil, em número de patentes, está no top 50. Nós estamos ranqueados com programas de computador. Registros no Brasil. Mas é pouco, gente. A gente tem muito mais potencial e não está conseguindo furar essa bolha. E eu quero contar com vocês nessa agenda que muito em breve a gente haverá de tratar de forma mais institucional. Era isso que eu queria dizer. Pois não? Ela se complementaria com uma coisa que a mecânica está fazendo e que um não está sabendo o que o outro está pesquisando para gerar alguma coisa de inovação. Então,
Eu acho que seria interessante, não sei se talvez até pela própria Marandu, uma forma de que facilitasse esse entendimento do que os outros estão pesquisando para poder auxiliar nesse tipo de processo. Tem muitas caixinhas, né, isoladas, mas uma das coisas que a gente tenta fazer para exatamente dar essa transparência é colocando todos esses ativos dentro da vitrine tecnológica. Não sei quantos de vocês já sabem, mas a gente tem uma vitrine tecnológica que é exatamente para constar os nossos registros, né, os nossos depósitos, também os nossos grupos de pesquisas, as agendas de trabalho, de consultoria. Tudo isso cabe lá na vitrine porque a gente não sabe o que é que o colega, o vizinho está fazendo. É impressionante, né? Mas, gente, vamos ao coffee break. Todos registraram presença. Parabéns a todos.